É uma honra falar depois do pronunciamento da senadora Vanessa Graziotin, mas eu quero dizer que fico feliz de ver essa solidariedade amazônica, pelo menos, em relação aos problemas que o Estado do Acre está atravessando. Mas eu quero abordar hoje um problema que eu entendo como muito sério para a democracia brasileira. Eu sou pai de 2 juízes, portanto não vou aqui falar mal do Poder Judiciário. Pelo contrário, o que eu acho ruim é quando eu leio ou ouço dizer que a justiça realmente não funciona, que a justiça é parcial, que a justiça é muito lenta, porque o que eu apresentei uma proposta de emenda à Constituição, porque se tem um lado da justiça que realmente demora a decidir, é justamente na área eleitoral. E o que é pior, como o caso do governador do meu estado, foi cassado logo após a eleição. E, como dizem também, quem tem banco e banca, isto é, banco, dinheiro, e banca, boa banca de advogados, dificilmente perde uma questão. E o que acontece no caso desse governador de Roraima? Ele, cassado, está no 4º ano do seu mandato. Vai agora se desincompatibilizar, segundo informações, para disputar o Senado. Quer dizer, então, o mal compensou. É essa a sensação que fica na população. É que não adianta procurar o parlamentar mais honesto, ou o governador mais honesto, porque, no fundo, quem tem dinheiro, isto é, quem tem banco e banca, termina procrastinando uma decisão durante muito tempo. Então, um dos pontos, e aqui eu me valho de uma frase do ministro Marco Aurélio, que, na época, era ministro apenas do Tribunal Superior Eleitoral, que chegou atrasado numa sessão por causa do julgamento do mensalão. E ele disse uma frase que, para mim, é totalmente correta e se aplica a essa proposta, que é o quê? Ele disse, é impossível servir a 2 senhores adequadamente. Por quê? Porque ele estava, como devia, lá no Supremo, participando da votação, da discussão, enfim, daquela emenda, a questão do mensalão. E então, ele não podia se ausentar porque pegaria ruim para ele sair de uma sessão em que está se discutindo aquela ação. Então, ele disse isso, e eu colho o senador Aloysio como uma grande sinalização. Conversei com o ministro e hoje eu tive a informação, que fiquei feliz, que o ministro deu uma entrevista bem profunda e disse o seguinte, que ele era favorável à profissionalização da carreira de magistrado eleitoral. Então, essa minha proposta prevê isso. Mas, antes de prosseguir, eu quero ouvir o senador Aloysio com muito prazer. Meu caro senador Mozarildo, sabe, Vossa Excelência, que eu tenho muita simpatia por essa proposta. Realmente, a Justiça Eleitoral brasileira, ela tem uma estrutura intermitente. E a sua atividade, no entanto, é permanente. Porque termina uma eleição, começa a preparação de outra. A tarefa de alistar os eleitores, ela é permanente. Existe uma infinidade de recursos que sobram de uma eleição para outra que precisam ser julgados, e julgados celeremente. E, no entanto, a estrutura dessa justiça, que repito, que tem uma atividade permanente, é intermitente. A proposta de Vossa Excelência visa corrigir essa contradição, para dar a uma atividade permanente uma estrutura também permanente e profissional. Parabéns. Senador Aloysio, eu até anotei aqui uma palavra que o senhor usou, que, na verdade, ainda não tinha me ocorrido. É uma justiça intermitente mesmo. E pior, em rodízio. Quer dizer, nunca um ministro do TSE ou um juiz dos tribunais regionais não tem um tempo prefixado de 2 anos, prorrogado por mais 2 anos. A OAB indica 2 membros dos TREs. O que acontece? Também tem um mandato de 2 anos, mais 2. E é cheio de problemas, como eu estou citando aqui. Esse processo de cassação do governador de Roraima, ele está aí no TSE desde 2011. Já passaram 5 relatores e até hoje não houve o julgamento disso. Então, não é possível. Quer dizer, como é que nós vamos defender uma democracia e pedir do eleitor que vote conscientemente, se, na verdade, na hora de, digamos assim, de inibir a corrupção eleitoral, nós não temos um mecanismo confiável, porque há muitas possibilidades
de o advogado, a banca de advogado interferir, como também esse processo de substituição, como eu falei, são 5 relatores que passaram por ele e nenhum apresentou o relatório. Então, por quê? Há uma pergunta, por quê? Então, para acabar com esses porquês, essas indagações, é que eu apresentei essa proposta de emenda constitucional, que fico feliz de saber que o presidente Marco Aurélio concorda, e eu quero dizer mesmo que eu tenho recebido de todos os estados brasileiros manifestações tanto de juízes e desembargadores quanto do funcionalismo desses tribunais regionais eleitorais. Pensem bem, que contradição. Nós temos em todos os estados, começando pelo meu pequenino Roraima, nós temos um prédio bem construído, nós temos o quadro de funcionários concursados e o quadro de funcionários comissionados. Então nós temos prédio, funcionários, mas não temos a cabeça desse processo, que é o juiz ou o ministro. Então, com a aprovação dessa proposta, nós vamos caminhar no rumo de profissionalizar de fato a justiça eleitoral, como por acaso a justiça do trabalho. A justiça do trabalho tem uma carreira profissional, entra-se por concurso, e, no entanto, a eleitoral, que tem a ver com a democracia, que tem a ver com a qualidade do voto, essa não é permanente, ela não é, por exemplo, uma carreira de magistrado eleitoral. Então eu quero defender nessa tarde essa questão, dizer que fico satisfeito de saber que o ministro Marco Aurélio já se manifestou publicamente, e eu espero que os outros ministros e juízes dos tribunais regionais eleitorais entendam que isso não é nada contra a magistratura. Pelo contrário, é uma emenda que visa dar à magistratura eleitoral, de fato, credibilidade, porque a pessoa que estará lá estará de maneira permanente e não intermitente, como disse o senador Luiz. Então, eu espero profundamente que o Senado possa aprovar rapidamente essa minha emenda constitucional e que nós possamos também rapidamente na Câmara ter. Não digo que para essa eleição, senador Luiz, talvez não dê mais tempo, mas pelo menos para as próximas eleições. E eu acho muito importante que nós partamos desse ponto. Ao profissionalizar a justiça eleitoral, nós estamos tendo mais certeza de que vai haver realmente, vamos poder coibir a corrupção, vamos combater aqueles corruptos que corrompem o eleitorado e, portanto, vamos ter mais condições de dizer realmente que a política pode ser feita, sim, de maneira séria. Muito obrigado.